Se você está montando um Ryzen 5 ou um Intel i5, provavelmente você já se deparou com alguma dessas duas opções de air cooler para o seu projeto. Então hoje eu vou mostrar as diferenças entre eles e também comparar o desempenho de cada um. Vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Vamos embora! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Fred e hoje eu quero apresentar para vocês então estas duas maravilhosas opções aqui que nós temos, a AK400 Deepcool, a G400 Plus Deepcool também. São duas opções muito comuns entre os PCs gamer, principalmente na linha intermediária, e hoje eu quero fazer alguns testes comparando. Essa daqui eu comprei no AliExpress na casa dos R$100, que é o AG400, e o AK400 ele custa na faixa de 150, 160 reais com frete. É uma boa opção e a gente vai ver os detalhes deles em específico, agora comparando um com o outro, e depois nós vamos para os testes práticos, utilizando aqui no nosso 5600 GT para poder ver aí quanto que eles vão segurar da temperatura, fechou? Vamos lá. Bom, essa daqui são as caixinhas deles, praticamente aí é a mesma coisa, o AK400 é um pouquinho maior e não tem muitos detalhes não, apenas algumas especificações aqui na parte de trás que eu vou deixar aí para vocês lado a lado, para vocês poderem comparar, que aqui para nós o que interessa é a parte prática. Entre os dois coolers praticamente é a mesma coisa a parte da dissipação aqui do alumínio, mas esse AK400 ele possui um pouquinho a mais de acabamento na parte do dissipador, o que vai deixar ele um pouquinho mais bonito, tanto que você pode perceber aqui na parte de cima que ele tem esse acabamento um pouco melhor, vai ficar bem mais estético. Em compensação, o AG400 Plus ele tem duas ventoinhas e também a base dele é inteira de alumínio. Como você pode ver aqui, ó, a base do AK400 ela é parafusada sobre uma outra parte, ó, onde você não tem aqui um alumínio em específico, então não é uma parte inteiriça, enquanto esse daqui ele já tem uma parte inteira. Ó, você pode ver a parte inteira de alumínio, tanto onde fixa quanto aonde vai em contato com o processador. Basicamente, essas são as diferenças. Na parte de baixo, a mesma coisa, não tem muita diferença. A questão dos tubos é a mesma coisa, a tubulação aqui, ó, você pode ver, é o mesmo padrão, a mesma espessura, não muda nada. As ventoinhas também são iguaizinhas, ó, até na lateral delas aqui. Os dois aí são quase a mesma coisa, com a diferença praticamente, entre aspas, apenas de uma fan adicional. Esse aqui, o AG400 Plus, eu comprei no AliExpress, então a gente vai ver se ele realmente se desempenha igual o nosso AK400, que eu comprei na Kabum, e verificar se ele realmente vai entregar aquilo que ele promete em comparação ao AG400. A instalação deles é a mesma coisa, tá? O bracket é o mesmo aqui, ó, tanto de um quanto de outro. Eles têm o mesmo tamanho aqui na sapata dele para você poder parafusar, é o mesmo tamanho, são ambos o mesmo projeto realmente, muda algumas nuances bem pequenas. Só para lembrar, ele serve praticamente em quase todos os processadores aí, ó, sendo 1700, 1200, 1150, 1155, AMD AM4, AM5, eles se encaixam em praticamente todos, tanto o AG quanto o AK. A pastinha que eu vou usar para montagem é da Rise Mode, que é a Rise Frost 5 gramas. Vou deixar o link aí, caso você quiser, uma pastinha boa e atende perfeitamente aqui PCs intermediários sem problemas. Essa aqui é novinha, vou abrir e estrear ela hoje. Questão de ruído, pessoal, acabei de ligar aqui o AIDA 64 de novo pra gente conseguir analisar um pouquinho do ruído que o cooler faz, e é bem alto, tá? Principalmente por conter duas ventoinhas, olha só. E por ter duas ventoinhas, ele consegue ter bastante pressão no ar, ajudando até a dissipar um pouco do calor de dentro do gabinete, caso você use ele fechado e tenha uma ventoinha aqui para fazer a exaustão. Ele vai fazer todo esse túnel para conseguir empurrar bastante ar, né, jogando daqui até aqui para fora. Isso é bem bacana, vai ajudar a dissipar o calor como um todo. E agora eu coloquei aqui o teste do AIDA 64 para a gente sentir um pouco do ruído que ele traz na utilização em 100%.
Olha aí, o fluxo de ar é bem menor, logicamente, porque temos apenas uma ventoinha, mas mesmo assim tem um pouquinho de ruído e entrega praticamente o mesmo desempenho. Já instalei aqui nosso AG400 Plus, a caixinha está aqui, e os testes vão ser o seguinte: vou fazer um estresse no CPU-Z, um estresse no AIDA 64, depois um estresse que usa bastante CPU, ele dá uma carga muito forte, então eleva bastante a temperatura no Cinebench R20, e por último aqui um testezinho de benchmark no CS2 para ver como que vai ficar a temperatura. Então vamos começar os testes aí. Vocês assistiram aí a comparação lado a lado dos dois coolers, a G400 Plus e a K400. Vocês conseguiram notar que, em alguns casos, mesmo com menos de 1 grau de diferença, nós já tivemos um ganho de desempenho. Aqui estamos com um clock de 4.440, enquanto no AK400 nós temos um clock de 4.417, aproximadamente 23 MHz de diferença apenas por causa de 1 grau. Talvez não seja apenas 1 grau, por quê? Estamos com o PBO ligado. E esse PBO, ele vai aumentar a utilização do processador, ele vai liberar mais desempenho de acordo com a temperatura disponível. Quanto menor a temperatura, mais ele consegue elevar o clock. Aqui, ó, em utilização, 123%. Já no AG400, 123.5%. Então nós tivemos 0.5 em cada um dos núcleos. Isso trouxe um pouquinho a mais de desempenho. Caso você fosse converter em FPS, isso não daria praticamente nada. Mas é bom a gente ver os detalhes e entender como funciona. Vamos ao próximo. No AIDA 64 não teve diferença nenhuma, apenas 2 graus, não mudou quase nada. A temperatura da placa-mãe também 2 graus apenas de diferença. Aqui no AIDA 64 foi só mesmo para a gente tentar elevar um pouco a mais a temperatura. Mas não mudou muita coisa, praticamente empate técnico, estresse no CPU, FPU e cache. Nesse caso aqui, empate técnico. Aqui no Cinebench R20, tivemos aí também uma diferencinha de 2 graus, não mudou muita coisa. A utilização do processador teve aquela diferença de mais ou menos 0.4, 0.5. Que é bem legal. Em alguns momentos pode sim trazer um pouco de megahertz a mais para o processador. Como ele tem uma margenzinha ali de temperatura, ele vai tentar aumentar o clock a todo momento para tentar chegar nos 80, 85 graus. Essa é a média que a placa-mãe calcula para tentar subir o clock sem subir a temperatura mais do que os 80, 85. Pontuação: praticamente empate técnico aí, 100 pontos de diferença. Esses 100 pontos, ele sempre altera quando você refaz o teste várias vezes. Às vezes ele altera para mais, altera para menos. Depende muito do uso de recursos do computador, entre diversos fatores. 100, 200 pontos a gente pode considerar um empate técnico. E agora o testezinho no CS2, vocês viram aí, o nosso gargalo ficou na placa de vídeo, que é a GPU integrada do 5600 GT. Não teve muito aumento de temperatura, foi um empate totalmente técnico. A gente teve apenas uma diferencinha de 5 FPS, que eu considero também aí uma margem de erro para um jogo que deu mais de 100 FPS. Se a gente tivesse abaixo dos 60, 5 é bastante, mas acima de 100, 5 já é quase uma margem de erro aí. Ok, caso você vai usar uma 3060, uma 4060, com um processador em 5500, 5600, Intel i5, Intel i7, nunca você vai conseguir 100% do processador dentro do jogo. Eu acredito que ambos, independente do processador que você coloque, claro, de acordo com o clock dele, se tiver original ou não também,
Se você fizer overclock, undervolt, aí tem várias possibilidades, mas acredito eu que na maioria dos jogos, com uma placa de vídeo intermediária, você sempre vai trabalhar na casa de 60 a 70 graus. Não vai passar disso. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido esse comparativo dos dois air coolers. Eu achei bem interessante. Se eu fosse recomendar um, eu recomendo o mais barato. Ambos são a mesma coisa, vai da estética e do preço. São as únicas duas diferenças, estética e preço. Escolha o que tiver melhor. Se você assistiu até aqui, se inscreve aí. Se precisar do link para achar esse processador, eu vou deixar aí na descrição. Valeu, agradeço, é nóis e até a próxima.